Olá, boa noite. Hoje, 25 de janeiro, feriado aqui em Sampa, nossa Pauliceia desvairada, nossa cidade querida. Não sei se você é de São Paulo, se não é, mas sua presença é fantástica, é mega bem-vinda. Sempre você será bem-vindo em todos os trabalhos do Instituto Moura Moreno, e é uma honra poder estar aqui falando com você hoje, nessa quarta-feira antes do jogo, nesses nossos 15 minutos de bate-papo sobre autoliderança. Então eu te dou as boas-vindas, ser extraordinário. Bem-vindo a essa live. Olá, Franciane. Franciane é minha parceira, divide comigo essas lives. Ela que é mais focada em liderança na vida profissional. Olá, Cida, bem-vinda. Você está ao vivo, você, que legal, bem-vinda. Isso é muito bom, muito bom. As pessoas chegando. Boa noite, Cida. As pessoas chegando, isso é muito importante. Olá, Cláudia, coach da melhor forma, bem-vinda também. E a pergunta... Essa pergunta hoje ela rodou muito a minha cabeça, ficou muito aqui rodando, preparando a live, vocês viram que tem umas coisas aqui atrás. É aquela coisa, né? Palestrante, professora, não tem jeito, não perco o hábito, tem que estar em pé, gesticulando. Mas pensando nisso, no tipo ideal, né? O tipo ideal para a empresa, o tipo ideal para aquele cargo, o tipo ideal, qual é o tipo ideal? E eu percebi que essa é uma pergunta muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. Porque num momento da vida onde tudo é tão descartável, o que é ideal? Né? O que é prioridade? O que é o certo? O que é o errado? Desde quando quem você é em essência, verdadeiramente, em congruência com seus valores, em algum momento possa ser inadequado, equivocado ou não real? Isso é improvável. O que é que acontece geralmente? Nós, enquanto seres individuais, buscamos muito agradar o outro. Nós queremos é que o outro seja feliz com a nossa presença. E aí nós começamos a usar máscaras sobre nós mesmos, sobre quem nós somos de verdade. E o que é pior nessa história toda é que aquele outro, ele passa a gostar, a se apaixonar por um nós que não existe. É aquela história, a pessoa começa a namorar, né, com a outra pessoa e ela é de um jeito. Aí com o tempo ela começa a se moldar a outra e para ser como que a outra quer que ela seja. Chega uma hora que a outra pessoa fala assim, não te quero mais não. Porque a pessoa por quem, então assim, X e Y se apaixonam, começam a namorar. X começa a se moldar para que Y goste mais dela. Chega uma hora que Y fala, quem é esse X? Não é a pessoa por quem eu me apaixonei. E aí desgasta a relação, essa pessoa deixa de ter admiração por X, Y e X. Porque X já não é mais aquela pessoa por quem ela se apaixonou, por quem... Sim, essa situação vai ficando absolutamente insustentável, insuportável, porque de um lado, Y falando, quem é essa pessoa? É louca? E do outro lado, X, ai, mas eu tenho que gostar, ele é corintiano, inteligente, né? Ah, eu tenho que ser corintiana também. Aí a outra pessoa fala assim, mas ela era palmeirense. Como é isso? Então, não dá. Não dá na nossa vida pessoal, não dá para que nós mascaremos quem nós somos. Nós assumimos papéis, isso é fato. Nós temos
o papel de filho, o papel de chefe, o papel de amigo, o papel de colega, o papel de líder, porque nem sempre chefe e líder existe uma diferença muito grande. Às vezes a pessoa é chefe, às vezes a pessoa é líder. São papéis. Nós temos de nos adequar aos nossos papéis, mas mantendo a nossa integridade, a nossa verdade, fazendo valer os nossos valores pessoais. Nós falamos em algumas lives aí atrás, os nossos valores pessoais. Então, no momento em que você sai do seu mundo verdadeiro, quer nos relacionamentos sociais, e você chega numa empresa, o que eu já vi muito, quando eu fazia recrutamento e seleção, você via o currículo da pessoa, a pessoa vinha para a entrevista, você olhava a pessoa, e aí psicólogo tem os seus macetes, né? Faz parte da nossa profissão. E aí você via que o currículo, a pessoa e o que ela estava falando não eram congruentes, não estavam se dialogando. E aí, quantas pessoas foram reprovadas num processo de seleção? Porque elas não foram verdadeiras consigo mesmas. Ora. Se elas não são verdadeiras consigo mesmas, como que elas vão agregar valor à minha empresa? A empresa que eu estou representando? Ou eu, enquanto terceira, a empresa para quem eu estou recrutando? É o que a Fran falou ontem, existem valores organizacionais. E esses valores organizacionais, eles também estão super em papel de prioridade no momento em que eu vou recrutar uma pessoa para uma determinada empresa. Se os valores dessa pessoa não são coerentes com os valores dessa empresa, eu tenho de ter a perspicácia, eu, enquanto recrutadora, de não selecionar essa pessoa. Por que isso, Melcina? Você pode me perguntar. A pessoa precisa do emprego. Sim, ela precisa daquele trabalho, mas ela não vai ser feliz naquele trabalho. E o recrutador, quando ele está de posse da sua coerência profissional e da sua elegância ética, ele vai saber, essa pessoa, ela possui valores, por exemplo, de flexibilidade, criatividade, e a empresa, ela quer o quê? Solidez, rotina. Esta pessoa tem tudo para essa empresa, mas os valores não são congruentes. Logo, ela vai entrar e ela vai ter atrito, ela vai ficar infeliz, ela vai sofrer, ela vai ser demitida. Para que eu vou contratar essa pessoa agora para ela ser demitida daqui a 3, 4 meses? Mel, quer dizer que então os valores dela não são importantes, não são certos, não são adequados? Não. O perfil dela, de essência dela, não é adequado para aquela empresa, para aquele tipo de empresa que tem aqueles valores. Agora, isso em nenhum momento está querendo dizer que você não tenha o tipo certo. Certo e errado são faces da mesma moeda. O que é errado, o que não faz bem? O que é errado, o que é antiético? O que é errado, o que é desonesto? O que é errado, o que é doente, é patológico? O que é certo, o que é saudável, o que é ético, o que é congruente, sempre será bem-vindo em todos os núcleos. Só que nem sempre vai ser fácil a adequação. Foi uma coisa também, um outro item que ontem a Franciane abordou muito bem. Muitas vezes a pessoa vai e ela vai ter que se adequar um pouco, ela vai ter que fazer o jogo de cintura entre os valores dela e os valores da empresa. Ou muitas vezes ela tem que falar, fui, não dá para mim. Então, essa pessoa que entra numa empresa e chegando lá ela se assusta, se apavora e fala, ai, não é para mim, mas eu preciso sobreviver, e começa a fazer um trabalho cada vez de qualidade mais questionável, ou ela faz uma entrega de trabalho excelente, porém ela está infeliz, essa é a culpa do recrutador, ele tinha que ter feito esse filtro antes. Mas, o que é que eu posso abordar como alerta para você? Quais são as 6 posturas de personalidade que você talvez tenha, talvez não, e que de uma maneira muito direta elas podem atrapalhar
na sua autoliderança e na sua liderança, não só profissional, mas de equipes, de um modo geral. Tchan, tchan! Vamos tirar aqui as folhinhas. Como eu amo as árvores, a gente guarda para poder reutilizar. Então vejamos. Deixa eu ver se eu escrevi tudo direitinho. Escrevi. Então olha lá. Primeira postura de personalidade que requer atenção. A postura agressiva. Se você tem uma postura, um perfil de personalidade mais agressivo, está na hora de colocar o esmeril e começar a lapidar. Porque agressividade, num primeiro momento, significa insegurança interna, descontentamento interno, individual, no mim comigo, eu e eu, né? E aí, quando isso aqui fica insuportável, jogo pro outro. Então, se você tem um perfil mais agressivo, e eu quero dizer agressivo não de arrojado, agressivo, essa pessoa acaba ficando doente, sim, Cida, com certeza. Eu tô falando agressivo no sentido de agressão verbal, agressão física, agressão emocional, agressão moral. Você merece atenção. O arrojado é outra coisa, tá? O reclamão. Se você tem uma personalidade reclamona, meio de hard, vida rosa, vai chover, cuidado. Porque quem muito reclama, geralmente, veja se faz sentido isso, geralmente, quase sempre, talvez quase, é a pessoa que não faz nada. Porque quem faz sempre, quem está sempre na ação, buscando novas soluções, novos caminhos, usando a plasticidade cerebral, a nossa capacidade plástica de criar novas sinapses, novas trilhas, novas soluções para tudo, ele não reclama. Ele busca o quê? Novas saídas, novas soluções, novas perspectivas. Eu concordo. Gente, nada é mais triste do que tudo que você fala, a pessoa fala, concordo com você. E aí você olha, entre o que ela está falando e o olhar dela, a expressão dela, o corpo dela, tudo diz não. E a voz fala, eu concordo com você. Todas as vezes que você concorda com uma pessoa em tudo, significa que você discorda de tudo. Ou você não tem uma opinião própria, ou você não sabe expor o que você realmente pensa e sente. Então, concorde com aquilo que de fato você possa concordar. Questione. Aquilo que você discorda, não vai chegar e falar assim, eu discordo. Não, mas veja, e se fosse por este ângulo? Busque entender o que é que o outro está pensando, qual a abrangência do que o outro está pensando, por que que o outro está agindo daquela forma, deve ter um porquê, e não só um, vários porquês. Então, antes de concordar direto, busque questionar, busque aprender, busque saber mais sobre a situação, sobre aquela postura. Eu sei, tudo que a pessoa vai fazer, eu sei. Eu sei. Gente, eu sou uma pessoa super estudiosa. Isso não é arrogância, não, é fato. Eu sou uma pessoa mega estudiosa. Mas eu não sei tudo. Graças a Deus. Porque o dia que eu souber tudo, morri. Ninguém sabe tudo de tudo. Essa semana mesmo, eu tive uma dúvida. E aí eu acionei a Cláudia Moura Oliveira. Porque além de coach da melhor forma, ela é administradora de empresas e é focada em finanças. A mulher é fera. E aí eu cheguei e falei, Cláudia, eu estou com uma dúvida cruel com o meu imposto de renda. Imagina, eu precisava dar uma cópia do meu imposto de renda que eu nunca tive. Ela me ensina, veja bem. De repente ela me fez 3 perguntas, pediu 3 dados, falou, depois a gente conversa. 2 horas depois ela falou assim, então, meu Cina, é isso. Eu, caí de boca. Fiquei, por quê? Porque ela domina aquele assunto. Passaram meus 15 minutos. Vamos lá um pouquinho a mais. E aí, eu fiquei de cara no chão, porque eu falei, gente, ela domina esse assunto. E eu fui muito grata a ela. Porque nesse assunto que ela domina
gigante, eu não sou nem uma formiga. Já em assuntos que eu conheço um pouco, eu compartilho com ela. Então, nunca ninguém sabe tudo. Nós sabemos uma parte da verdade. Porque a verdade que é minha não é sua, nós temos partes. Porque a soma das partes da verdade é muito maior que o todo. Olha que legal isso. O pessimista é aquele que sempre vê a montanha. Ele não está sabendo do lado da montanha tem a praia, depois tem um oceano, depois tem um vale lindo, tem uma cachoeira, não. Ele só vê a montanha. Ele só vê o quê? O obstáculo. Este cara aqui, pessimista, e o reclamão, eles andam de mãozinhas dadas o tempo todo. Porque o pessimista, ele já vê tudo dando errado antes. E ele não vê o dando errado antes com aquela visão assim. Bom, vamos pôr esse projeto em ação. Mas esse projeto tem essas fragilidades, portanto, ele pode não dar certo aqui, aqui, aqui. Ok. Se ele não der certo em A, B e C, qual é o plano B para isso? E já tem um plano B para aquilo. Ou seja, você antever uma crise, antever uma possível dificuldade e já montar o plano B para aquelas dificuldades, isso é inteligência. E inteligência emocional. Isso é usar o chá. A competência, a habilidade e a atitude. O pessimista não, ele só vê a montanha e fala, ah, não vai dar certo. Vamos não vai dar certo. Não, isso não tem condição. Ele não sai, ele empaca. Ele é aquela âncora do mal, né? Porque ele fica e ele vai puxando todo mundo para aquela crença dele de que nunca vai dar certo. E o indeciso. O indeciso também anda de mãozinha dada com esses outros dois. O indeciso é aquele que fala assim, bem, então tá, vamos fazer o projeto. Mas se não der certo? Então não vamos fazer não, vamos deixar para depois. Aí vem uma outra pessoa e argumenta, ele fala, não, então vamos fazer, é agora, vamos embora. Aí vem o outro e fala, mas eu acho que não vai dar certo. Então não vamos fazer não. Então, ele é você ligar o seu veículo, pôr a primeira e não tirar o pé direito da embreagem. O carro fica dando aquele soquinho. Essa também é uma postura fatal. Então, o tipo ideal é o seu. O estilo de pessoa ideal é você. A empresa, todas as empresas merecem o melhor. E você tem inúmeras empresas para agregar o seu valor e ser perfeito e ser ideal. Há que se procurar. Mas para o seu tipo de pessoa, introvertido, extrovertido, existe. O seu tipo é o tipo ideal. O seu jeito é o jeito certo. Agora, a diferença que existe entre aquele que vai lá, introvertido ou extrovertido, tímido ou não. Eu sou uma pessoa tímida. Você pode achar que não, mas eu sou. Mas a diferença entre esses perfis e os mesmos perfis de alguém que realiza está em um único item: a atitude. Tenha a atitude de se respeitar, de se conhecer, de honrar quem você é. Vai lá e faça o seu melhor. Que a empresa, todas as empresas, elas estão de braços abertos à espera daquela ponta do iceberg que só você tem, daquela cerejinha que é você. Você sabe que você é essa cereja? Você conhece essa cereja em você? Eu consigo ver. Olhe-se, reconheça-se. E o poema do Fernando Pessoa cabe aqui de novo. E eu vou repetir esse poema de novo. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe o que tu és no mínimo que fazes. Porque assim a lua toda brilha, porque alta vive. Mensagem da live de hoje foi essa. O tipo ideal, qual é? Você. E amanhã, olha ela! Vem aí a Franciane com vocês, desenvolvendo outro aspecto
dessa questão do ideal na profissão, do ideal lá na empresa, na vida profissional. Gente, compareçam. Gostou? Fez sentido? Curte, compartilha com seus amigos. Em internet, para que a gente possa entender se nós estamos no caminho certo ou não, é à medida que você curte, que você comenta, que você compartilha a nossa live. Porque aí você está dizendo para nós assim, esse é o caminho, fez sentido para mim, está me ajudando. Eu vou compartilhar com os outros, porque eu quero ajudar os outros também. Neste mundo, nós somos todos um só. Quando nós tivermos essa consciência, o mundo fica muito melhor. Um abraço da Milcina e até amanhã, se Deus quiser, com Franciane Galvão, neste mesmo bate-canal para vocês. Beijos!